És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, fonte. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é por quem esperei todos os dias. Minha alma anseia por ti, o meu Salvador. Tu és Senhor, por quem eu anseio. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto dessa noite com bastante alegria no nosso coração. Hoje, mais uma noite especial, entre outras coisas, também temos nossos irmãos que daqui a pouco vão passar pelas águas do batismo. Temos muitas bênçãos essa noite. Vamos abrir lá no Salmo 145, Salmo 145, vamos ler os 4 primeiros versos, Salmo 145, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Você que está nos visitando também, para inclusive acompanhar os nossos irmãos que vão passar pelas águas do batismo, vocês são todos muito bem-vindos na casa do Senhor, para nós juntos nos alegrarmos. Você também está acompanhando pelas redes sociais, que Deus também te abençoe. Nós cremos que Deus vai nos abençoar bastante e vai falar ao nosso coração. É uma noite de alegria. E o Salmo 145, os primeiros versículos, é um salmo de louvor ao nosso Deus, de gratidão. Salmo 145, versículo 1 diz o seguinte: Eu te bendirei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias o bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Amém? Essa é uma noite de gratidão ao nosso Deus. Por isso que eu peguei esse texto aqui. Vamos exaltar, vamos bem dizer. O Senhor tem feito atos poderosos. A grandeza de Deus não tem limites. A principal bênção que Deus nos dá é a nossa salvação, a nossa nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ficar bem alegres com nossos irmãos que vão se batizar. Essa é a principal e a inicial obra que Deus faz em nosso coração. Todas as demais coisas são consequências, mas primeiramente Deus nos salva, Deus nos traz para uma nova aliança e para uma nova vida. E por isso estamos felizes que você já tem Jesus, já é batizado, e pelos nossos novos irmãos também, nós vamos estar recebendo com bastante alegria a vida deles. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus fale no nosso coração. Abra o seu coração para tudo aquilo que Deus tem para você essa noite, e tenha um espírito grato. Deus tem feito grandes coisas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos te exaltar e bendizer o teu santo nome. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, todos os atos grandiosos que o Senhor tem feito em nosso favor, ó Deus. Nós sabemos que a sua grandeza não tem limites, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, e a principal obra que o Senhor faz em nosso coração é a transformação através da salvação em Cristo Jesus. Estamos felizes por os nossos irmãos que vão se batizar daqui a pouco, estamos felizes pela nossa salvação,
por nossa comunhão, por estarmos aqui na tua casa, pelos louvores, por tudo aquilo que vai acontecer, ó Deus. Nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para nós esta noite, Deus. Que o Senhor tire de nós qualquer tristeza, preocupação, ansiedade, mas que possamos aproveitar, Deus, as bênçãos que o Senhor vai nos mostrar essa noite, Deus. Que o nosso coração possa estar aberto, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Nada venha atrapalhar, ó Deus, a nossa adoração. Que possamos ser totalmente gratos a Deus, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Abençoe cada família, cada pessoa que está aqui essa noite, Deus. Cada visitante, Deus. Nós recebemos todos com alegria, mas principalmente o Senhor está alegre com a presença de todos. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados, para que não haja nenhum impedimento, para que o Espírito Santo haja livremente em nossos corações. Nós entregamos esse culto e as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, louvando o nosso Deus. Vamos cantar com alegria agora. Amém. Glória a Jesus por essa noite maravilhosa, esse momento em que nós podemos compartilhar da presença do Senhor e compartilhar também da presença dos nossos irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente o recebe como nosso Senhor e Salvador, a gente ganha a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, mas a gente também ganha amigos espirituais, a gente ganha irmãos na fé, né? Então aqui as pessoas estão aqui entre irmãos, nós estamos entre pessoas que vivem em comunhão, ligadas pelo amor de Jesus. Então, enquanto nós cantamos essa música, eu creio que você é grato pela presença do irmão que está perto de você. Eu creio que você é grato porque o Senhor te deu a oportunidade de estar aqui essa noite em família e em comunhão. Então, se você puder, enquanto cantamos, você pode apertar a mão da pessoa que está do seu lado. Se quiser sair do seu lugar, cumprimente alguém.
Fique à vontade na casa do Senhor, tá bom? Todos juntos, vamos lá. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior me foi dado como herança. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Amigos, família. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Então louvaremos ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
pode se assentar. Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje aqui eu vim pedir uma oportunidade para o pastor para poder passar uma mensagem para a igreja, contar uma experiência que eu tive e eu espero que essa experiência toque no coração de alguém, porque se Deus pediu para eu contar para vocês e comentar, então é porque vai servir para alguém aqui. E há uns 4 meses atrás, eu estava muito ansiosa, com muito medo. Para quem não sabe, eu quero fazer medicina e eu estou estudando para poder passar e entrar na universidade. E os irmãos sabem que é bem difícil. E aí eu comecei a ver todos os meus amigos, meu namorado inclusive, todos na faculdade, trabalhando, fazendo alguma coisa. E eu em casa. E eu comecei a ficar muito triste. E eu não estava entendendo que eu estava em casa fazendo alguma coisa. Eu não estava parada. Eu estou estudando para poder conseguir conquistar aquilo que eu quero. Mas eu não conseguia enxergar isso. E eu comecei a ficar com muito medo do meu futuro. E eu comecei a ficar muito ansiosa. E um dia eu fui na igreja do meu namorado. E tocou um louvor que me chamou muita atenção. E tocou muito no meu coração. E na hora que aquele louvor começou a tocar, ele me acalmou. E todos os louvores, na verdade, aquele dia estavam servindo muito para mim. E eu comecei a falar, Deus, eu estou entendendo, mas na verdade eu não estava. E eu continuei, mesmo depois dessa experiência, eu continuei ainda com muito medo e com muita ansiedade do que poderia acontecer. Outras coisas começaram a acontecer também e foi somando e eu comecei a ficar muito triste, muito ansiosa e aquilo começou a me deixar muito mal a ponto de um dia eu não estar conseguindo dormir e às vezes, quase todas as noites eu dormi chorando e eu não sabia o porquê, mas eu senti uma coisa muito ruim e eu decidi um dia, depois de chorar muito e não conseguir mais dormir, ligar a rádio. E eu nunca tinha ouvido rádio no celular. Foi a primeira vez. E quando eu liguei a rádio, ela ligou direto em uma rádio cristã. E a música que começou a tocar foi a mesma música que tocou no meu coração naquele dia na igreja do meu namorado. E aí eu fiquei com essa música na cabeça 2 semanas, 3. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E aí eu conversei com o Jô. E eu falei, Jô, aconteceu isso, isso e isso, e é essa música. E ele falou, por que você não canta na igreja para as pessoas? E eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer que eu faça. E aí eu conversei com o pastor e hoje eu tô aqui para poder passar essa mensagem para vocês, passar essa música. E eu espero que todos vocês possam entender, porque a gente vai passar por muita coisa nesse mundo. Podem vir muitas coisas ruins, muita tristeza, muito choro, luto. Mas todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas são passageiras. Porque Deus, Ele deu uma promessa pra gente. E no final de tudo, depois de todo esse sofrimento que a gente está tendo aqui na terra, a gente vai viver com Ele no céu. E o céu é um lugar lindo. E essa música, ela traz essa mensagem de esperança. De vocês não desistirem, porque no final de tudo vai dar certo. E o céu é um lugar maravilhoso, onde não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais luto. E essa música é sobre isso. É sobre Apocalipse 21 e Apocalipse 22. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque Jesus está voltando. E Ele quer que vocês continuem firmes nessa promessa, que vocês não desistam, porque Ele vai voltar. E Ele quer todos vocês lá, nesse lugar lindo, nesse lugar maravilhoso, que não vão ter mais coisas ruins. Então eu espero que vocês possam aproveitar e entender a mensagem dessa música. Além
e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor,
Graça e paz, igreja. Amém. Pois essa canção linda, maravilhosa, que nos lembra passagem de Apocalipse, né? Quando nos fala que a nova Jerusalém não vai haver tristeza, nem choro, nada. Só vai haver alegria, paz, amor no nosso coração. E é isso que esses irmãos que vão se batizar desejam no coração, de viver esta eternidade com Deus. A Bíblia fala, aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Com certeza muitos que estão aqui já cumpriram esta ordenança de Jesus. E fica aqui esse convite para você também, que ainda não tomou essa decisão, de você, o mais rápido possível, tomar essa decisão na sua vida, de crer em Jesus, seguir a Jesus e também de se batizar. Porque Jesus, sem dúvida nenhuma, Ele está voltando. Nós estamos vendo ao nosso redor, no dia a dia, como é que estão as coisas. E Jesus está voltando e nós, rapidamente, precisamos estar próximo dEle e viver uma eternidade ao lado de Jesus. Nós vamos, então, ter esse momento de alegria. Queria chamar a Joaquina. Vem cá, Joaquina. A Gabriele, cadê a Gabriele? Filha da Joaquina. Vem cá, Gabriele, vem cá participar aqui, ó, pertinho da sua mamãe, participar desse momento tão especial. Vem, mãe. Joaquina mora aqui pertinho da igreja e uma das coisas interessantes, a gente sempre dá um testemunho um pouquinho, né, de quem vai se batizar, porque como nós falamos hoje na profissão de fé, no testemunho de fé, as pessoas que se batizam, elas se tornam membros de uma família espiritual, né? Olha a sua família aqui espiritual, né? Então, a Joaquina, há muitos anos, sempre morou perto aqui da igreja e sempre ouvia os louvores, né? Sempre ouvia. Você ouvia a mensagem? Dava para ouvir também? Só os louvores, né? Mas isso já foi suficiente para Deus ir tocando no coração dela, né? E ela, com certeza, tocada pelo Espírito Santo, pensou, eu vou um dia nessa igreja, né? E aí veio, começou a frequentar e o mais rápido possível já decidiu em se batizar. Então é uma grande alegria tê-la aqui conosco, sua filha também. Que Deus abençoe. Joaquina, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Diante da sua declaração de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és o quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A Sara pode vir. Tem alguém acompanhando a Sara? Não, a Sara 1. A Sara Gama. Hoje tem duas Sara. Vamos aplaudir a família que está aqui com a Sara. Essa aqui tem duas Sara. Aí a gente chama essa aqui de Sara 1 e a Sara 2. E a Sara é uma pessoa jovem que a gente se alegra de ver os jovens crendo em Jesus,
decidindo andar no caminho de Jesus. E a Sara hoje de manhã estava até fazendo o vestibular, né, Sara? É isso? Fazendo o vestibular. E eu confesso que eu fiquei até preocupado se ia dar tempo dela chegar, mas graças a Deus conseguiu chegar. E isso mostra o compromisso, né, da pessoa, não com o pastor, com a igreja, que também tem que ter, mas entenda bem, o compromisso com Deus. Ela poderia dizer, pastor, deixa para o próximo, né, porque não vai dar, vai estar meio corrido. Mas a Sara foi lá, fez o vestibular. Orem por ela para que ela possa ter ido bem, né? Mas ela está aqui, demonstrando a sua fé em Jesus, com o seu desejo de segui-lo para sempre. Sara, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Agora é a Sara 2. Da família Sara 2, está aí, pode vir. Tem as meninas aqui, né? As amigas. É tão importante também estar participando desse momento. Essa é a Sara 2, né? E algo interessante que a irmã Euzeneide compartilhou no testemunho de fé de manhã foi que a Sara, ela é fruto de uma geração de oração. Zeneide, quer falar o que você falou de manhã? É muita emoção, né? Mas é a quinta geração. A Sara é a quinta geração da família que vem seguindo os passos de Jesus. Então veja como é importante você orar pela sua família, pelos filhos, pelos netos, bisnetos. Ore. Eu sei que muitas vezes a gente desanima. Eu acho que essa pessoa, meu filho, meu neto, meu sobrinho, ele não vai se converter. Mas a gente não pode interpretar dessa forma, porque muitas vezes Deus sabe o tempo e a hora certa. Então a Sara, ela é a quinta geração da sua família que está seguindo a Jesus, né? E a bisavó dela, quem estava aqui, participava no coral, na Sociedade Senhora, fazia congressos, e a Abelita Moura Barbosa. Quem lembra da Abelita que está aqui? Algumas pessoas, né? Então é fato isso. A Abelita que frequentou aqui, servia a Deus aqui, e depois de 5 gerações, a Sara está aqui, né? Imagino se a Abelita tivesse aqui, a alegria dela, né? Mas com certeza a família está aqui, os amigos, as suas amigas aqui também, né? Então, as primas. A Luísa também vem junto, né? Dessa geração da família. Então, isso é muito importante, é um testemunho. Continue orando, continue pedindo a Deus que salve, né? As gerações futuras. E com certeza Deus vai agir na vida dessas pessoas. Sara, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
chamar o João, alguns já pode ficar, não precisa nem voltar, né? Família grande é assim. Então, os que estão acompanhando o João, pode vir aqui à frente. O testemunho do João que eu quero compartilhar, dividir com a igreja, é que a vida nem sempre é fácil. Jesus, ele não prometeu uma vida fácil. E quando a gente fala que quem vai se batizar, às vezes ele vai passar por uma prova, é porque ele passa mesmo. E o João, só essa semana, bateu o carro 3 vezes. Não, e uma vez o carro estava parado. Os irmãos verem, né, como é que é a situação. Aí eu conversando com eles, que a gente vai acompanhando, né, a semana bem crucial. Aí, João, você está bem? Como é que é? Aí ele falou, pastor, está bem tumultuada a semana. Esses dias ele estava mal fisicamente, né? Ainda está. Mas o que nos traz o conforto é saber que mesmo nos momentos difíceis, Jesus está conosco. Então, mesmo com tanta luta que você teve essa semana, sem dúvida nenhuma, o Senhor provou que Ele está com você e você fez a decisão melhor da sua vida, João. Como o testemunho da Jussara essa manhã, só faltava você. Você era o filho pródigo, né? Saiu, voltava, né? Mas, com certeza, Deus tinha e tem um plano maravilhoso na sua vida. Então, que Deus te abençoe e prossiga sempre firme com Jesus. João, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado, família. Deus abençoe. Agora nós vamos ter a alegria de batizar o Felipe, outro jovem. Alguém está acompanhando o Felipe? A mamãe está aqui. E os adolescentes também, né? A turminha que estava aqui junto com a Sara. Isso, ó, tem a turminha aqui. Está quentinha, né? Vamos aplaudir a Jesus pela família que está aqui. A Marta está aqui. Então é uma alegria também batizar mais um jovem na nossa igreja, né? A Marta que começou vindo e depois o Felipe... É assim mesmo, é emoção total. É o melhor dia da sua vida, né? É o melhor dia da sua vida. Aí depois vem o casamento, vem... os filhos, são momentos especiais, mas até agora o batismo é o melhor momento da sua vida. Oi? A namorada dele está aí, tá bom, tá certo, que legal. Deus abençoe, né, vocês nesta caminhada de se conhecer um ao outro, né? Com certeza o cristão ele namora para casar, hein? Tá bom? Viu? O pastor já deu uma intimada. Que Deus abençoe, né? A gente vê uma alegria aqui, jovens crendo em Jesus e descer pelas águas. Felipe, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Creio. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és por quem a minha alma esperou,
Agora outro jovem da nossa igreja, amém, meus irmãos? Amém. Cadê a família do Benjamin? Pode vir aqui à frente. Hoje o que mais tem na nossa igreja é visitante, né? Vamos aplaudir a família do Benjamin. O Benjamin, eu olho pro Benjamin, ele é tão quietinho, ele é assim também na sua casa, Alexandre? É? Mais ou menos? Ele apronta muito, Érica? Apronta? Hein, Zete? Apronta. É adolescente, né? Assim mesmo. Se não aprontasse, alguma coisa estava de errado. Mas a gente vê o vigor, né, dos jovens, dos adolescentes, e isso alegra muito o nosso coração, porque com certeza essa é a melhor decisão que o Benjamin está tomando na vida dele. E aí eu vejo aqui a Geni na minha frente, né, que é um contraste, também é gerações. Menino tão jovem, quantos anos você está, Gil? 12 anos, e a Geni já passou dos 90, né, Geni? Mas olha, é uma inspiração para você. E claro que tem muitos aqui, o papai, a mamãe, mas olhar também, né? A Geni, mais de 90 anos no caminho do Senhor, então é a melhor escolha que você fez, tá bom? Parabéns. Benjamin, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, glórias a Deus. Vamos orar, irmãos, agradecendo para os nossos irmãos que desceram pelas águas do batismo. Um momento muito feliz. Vamos agradecer especificamente pela vida dos nossos irmãos. Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós de coração queremos agradecer pelos nossos irmãos que desceram pelas águas do batismo. Pela nossa irmã Joaquina, a irmã Sara Gama, a irmã Sara, o João, o Felipe, o Benjamin. Te agradecemos de coração. São vidas importantes, preciosas para o Senhor. Te agradecemos por o Senhor nos deu a família Vida Diva, essas vidas. Que o Senhor nos acompanhe, os ajude, os abençoe a cada dia na sua jornada da vida, nas suas lutas. Te agradecemos porque o Senhor salvou a vida deles através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. De coração nós te agradecemos. Também abençoa os familiares deles, Pai, que continue sendo uma bênção para nós, Pai. Nós agradecemos de coração por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, agradecendo aos nossos irmãos que se batizaram. Amém. Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Gostaria de deixar... temos duas comunicações para os irmãos importantes, né, de atividades da nossa igreja, de atividades que serão feitas na próxima sexta-feira. O primeiro é que às 14h30 temos o encontro da terceira idade aqui em nossa igreja. Então todos os irmãos que têm essa disponibilidade e que fazem parte desse ministério, então é na próxima sexta-feira às 14h30. O próximo aviso é sobre o encontro de casais, tá? Também na sexta-feira, tá? Às vezes temos os sábados, mas esse mês, por questão de agenda da igreja, de algumas pessoas, nós faremos o encontro de casais também na próxima sexta-feira, tá? A partir das 20 horas,
aqui em nossa igreja. Então aqui é específico, todos que são casados, venham com o seu cônjuge, vamos participar também dessa atividade importante, uma mensagem dirigida aos casais e também de confraternização. Então não esqueça, a próxima sexta-feira, o culto da terceira idade às 14h30 e às 20 horas o encontro de casais. Amém? Amém? Isso. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Eu vou ler um texto lá no Salmo 116, versículo 12, que fala sobre as ofertas, sobre os dízimos, momento específico para os membros da nossa igreja também. Os visitantes fiquem à vontade, mas o momento dos membros da nossa igreja, que diz assim, lá em Salmo 116, versículo 12: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Uma pergunta, mas para você pensar. Na verdade, não seria possível nós retribuirmos, na mesma medida, tudo aquilo que o Senhor faz a nós. Mas podemos ser gratos. Aquilo que você pode dar como gratidão a Deus, Deus recebe. Pois Deus sabe aquilo que cada um pode dar, sabe qual as nossas limitações. E esse texto diz dessa forma: uma das formas de você retribuir a Deus as bênçãos é também através dos dízimos e das ofertas. Não é a única, né? Você serve a Deus, você obedece a Deus, você tem gratidão no seu coração, você está agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Os dízimos e as ofertas é uma forma de agradecermos a Deus, também pelas bênçãos materiais. Nós cremos que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, dando o pão de cada dia, dando trabalho. Então é uma forma de nós também temos de obedecer a Deus, mas também de ser gratos por todas as bênçãos. A quantidade de bênçãos que o Senhor tem nos dado, bênçãos espirituais, nossos irmãos desceram as águas do batismo, todos nós temos nossas bênçãos, nossa família, e uma das bênçãos, a nossa bênção financeira, a bênção do trabalho. Então vamos também agradecer a Deus, nesse momento, pelos dízimos, pelas ofertas. Depois, enquanto estivermos cantando, você que veio preparado, poderá consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Vamos agradecer por esse momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco. Te agradecemos por todas as bênçãos espirituais, pela nossa salvação, pela bênção de fazermos parte da família Vida Diva, mas também pela bênção que o Senhor cuida de nós a cada dia, Deus. Através do nosso trabalho, nossas finanças, o Senhor tem abençoado, sustentado cada uma das nossas famílias, e por isso que esse momento de dízimos e de ofertas também seja um momento de gratidão ao nosso Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor abençoe, multiplique sobre a vida de cada família, de cada pessoa que vai ofertar agora, que ofertou durante a semana. Se alguém também está com dificuldade nessa área, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, venha abrir uma porta, resolver uma situação, dar um emprego, Deus, que não haja nenhuma situação que o Senhor não possa resolver, ó Deus, e que possamos estar calmos, tranquilos, confiando que o Senhor cuida de nós e também cuida da nossa família. E continue abençoando a nossa igreja na administração desses recursos, que continuem sendo usados para principalmente alcançar pessoas através do seu amor, ó Deus. Nós consagramos esse momento com alegria, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar mais alguns louvores. Enquanto estivermos cantando o primeiro louvor, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode consagrar a Deus. Também nossos irmãos da intercessão estarão aqui na frente. Quem tiver o seu pedido, pode deixar com eles também. Nós estaremos orando durante a semana. Eu só fico pensando que você que está aqui nesta noite e ainda não conhece Jesus, ainda não reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, eu fico pensando que você não está aqui por acaso. É que Deus ele tem um propósito na sua vida e que você está aqui porque você precisa conhecer o Senhor Jesus e saber que sem Ele a gente não consegue ter uma vida plena, a gente não tem paz como a Giovana cantou, a gente não tem eternidade se não for Jesus. Então, se você está aqui esta noite e ainda não tem a presença de Jesus na sua vida, não o reconhece como Senhor e Salvador, fica aí o nosso convite para que você aceite o Senhor Jesus na sua vida e reconheça que sem Ele você não pode fazer nada. Amém? Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração,
porque eu sei que a paz em tua presença. Eu falo Jesus. Diga o nome de Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Declare. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome. Declara o nome de Jesus. Sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Declare seu nome é. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus das montanhas, grite na rua Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus, Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome. Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite na rua Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome. Jesus. Seu nome é, diga, Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Se você puder, levante suas mãos e diga: teu nome é poder. Seu nome é poder, Aleluia. seu nome é cura, seu nome é vida. Aleluia. Quebra as fortalezas e ele queima. Vem tua luz brilhar. Aleluia. Seu nome é poder. Seu nome é cura, Seu nome é vida. quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Em nome de Jesus. Seu nome é. Poder, Não esqueça. seu nome é cura, seu nome é vida.
sobre todos os nomes é o nome de Jesus. Essa próxima canção, quando eu pensei nas músicas de domingo, hoje no ensaio que eu vim fazer uma junção, que essa música também fala sobre cadeias, né? Assim como nós cantamos, Ele quebra as fortalezas, Ele quebra as cadeias. Então, o Senhor, Ele pode quebrar aí todo o mal da sua vida. Porque quando você, mais uma vez, como eu falei lá no início, quando você aceita Jesus, você tem uma vida nova. Então Ele te traz cura, Ele é poderoso, o nome de Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa por você. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas receba a presença do Espírito Santo aí no seu coração. E eu te garanto que a sua vida vai ser uma vida nova, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então cante comigo assim, ó. Oxuca. Se você está ouvindo, você tem que cantar mais alto. Ouço cadeias. Agora sim, canta bem alto pro inferno ouvir e Jesus ser glorificado. Ouço cadeias. Ouço. Olha aí seu poder. Seu poder abala as trevas. Por quê? Poderoso é. Poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome mais de alto, Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Seu poder abala as trevas. Poderoso, poderoso é, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Só igreja. Ouço cadeias quebrando. Que você precisa ser quebrado, coloque no altar do Senhor. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeia quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder. Declare a poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias, cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome. Levante suas mãos, igreja, adore ao Senhor. Cante conosco. Há poder no nome. Há poder nesse de nome, o Jesus. nome de Jesus. Há poder. Há poder
Declare, declare. Em nome de Jesus. Para cadeias. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, a poder. A poder no... Só a igreja. Declare com uma oração. Solte sua voz e cante. A poder no nome de Jesus. E é só no nome de Jesus, mais uma vez. A poder no nome de Jesus. Pra cadeia quebrar, cadeia quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando, quebrando, quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeia quebrar, cadeia quebrar, cadeia quebrar. Cadeia quebrar, cadeia quebrar, cadeias quebrar. Se você puder, Aleluia. pega na mão de quem está do seu lado agora, para nós orarmos. Cadeias quebrando. Ronaldo vai nos conduzir a Deus em oração. E esse é o momento de você apresentar a sua luta, o seu trabalho, a sua dificuldade, a sua família. Porque assim como nós estamos aqui declarando, há poder no nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Há poder. Não há nome maior do que Jesus. E é esse que você pode clamar. Pedir para que Ele entre com providência. Baixe sua cabeça, comece a orar, a apresentar alguém, uma pessoa, uma causa, uma situação que você está vivendo nesse momento. Senhor Deus e Pai, Em nome de Jesus. em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, mais um momento grandioso, um momento de vitória, Senhor, um momento a qual as almas desceram pela água do batismo, e a alegria, a festa nos céus nessa noite de hoje, Senhor. E nós aqui também reverenciamos ao Senhor, o Deus único e verdadeiro sobre as nossas vidas. E agora clamamos ao Senhor pelas nossas necessidades, meu Pai. Colocamos diante da Tua presença o Deus que quebra cadeias, como foi louvado aqui nessa noite de hoje, Senhor. E temos necessidades da providência do Senhor para conosco, mediante as nossas áreas espirituais. Colocamos diante da Tua presença, meu Pai. Venha suprir as nossas necessidades espirituais, a qual colocamos e abrimos nossos corações de diante da Tua presença, para o Senhor fazer, para o Senhor remover, para o Senhor colocar tudo nos seus devidos lugares, meu Pai. Também clamamos ao Senhor pelas nossas necessidades materiais, porque sou necessitado e nada posso senão o Senhor sobre a minha vida, Senhor. Então clamo ao Senhor pelas minhas necessidades espirituais e peço pelas necessidades materiais também dos irmãos que aqui estão, Senhor. Faça-se presente para com a Tua igreja, para com a membresia da Tua igreja, suprindo essas necessidades, Senhor. Necessidades materiais, o alimento sobre a nossa mesa, a porta de emprego que não chega. Abra portas de emprego para os Teus filhos, portas dignas e justas, porque o Senhor tem contemplado as lágrimas daqueles que estão aqui e daqueles também que estão acompanhando pela transmissão. E bem sabes o Senhor o momento e a hora, os currículos que foram enviados, Senhor. Destrava, desbloqueia, tira toda a paralisia, para que haja testemunho dos feitos do Senhor em meio à Tua igreja, Senhor. Entra com providência nas áreas culturais, sociais, tira todo impedimento, todo empecilho, a convivência social, Senhor, a convivência social dos Teus filhos, das Tuas filhas, em meio à nossa sociedade, se desvencilhando também
do pecado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus é que clamamos ao Senhor e reverenciamos o Senhor nessa noite de hoje. Aqueles que estão enfermos também, apresentamos os enfermos diante da Tua presença. Quando a medicina chega no seu limite, quando o médico diz que não tem o que fazer, mas a última palavra advém dos lábios do Senhor. Não deixe-se apagar a esperança dos enfermos, não deixe-se apagar a fé depositada no Senhor, para que o Senhor venha fazer o sobrenatural, a qual nós aqui professamos a nossa fé no Deus poderoso, o Deus de eternidade a eternidade, que és o Senhor em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor, faça o seu melhor a Ele. E antes de você sentar, cumprimenta aí mais uma vez essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Declare, Deus abençoe, Deus esteja com você. Pode se assentando, por favor. Andar com Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. Acabamos de presenciar novos irmãos se batizando, e realmente eu reforço porque é a melhor decisão que eles puderam tomar na vida deles. Se você ainda não fez isso, dê esse passo, tome essa decisão. Porque viver com Deus é algo extraordinário. Como foi dito em algum momento, que o cristão, ele tem as suas aflições, ele tem os seus problemas, assim como o ímpio tem. Porém, nós estamos um passo a mais, porque sabemos que Deus está conosco. Quantos creem que Deus está com você? Amém, queridos? E esta é a nossa certeza. Amanhã, segunda-feira, vamos ter a semana, um mês pela frente, mas a certeza do nosso coração é saber que Ele está conosco. E andar com Deus é um caminho de recompensas. É um caminho que, mesmo que ele seja difícil, seja árduo, e Jesus mesmo nos alertou a isso, foi Ele quem disse: no mundo vocês terão aflições. Mas Ele completou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, igreja? Então Jesus falou: olha, nessa terra, nesse mundo, a vida que você vive, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, talvez no trabalho, no contexto familiar, profissional, acadêmico, financeiro. Nós vamos encontrar desafios a serem vividos, mas o que consola o nosso coração é saber que quando nós andamos com Deus, há uma recompensa, aqui na terra e na eternidade também. Amém, meus irmãos? Porque quem anda com Deus aqui, quem crê em Jesus, ele tem a certeza da sua salvação. Então a recompensa maior virá quando a trombeta soar, Jesus voltar a buscar a sua igreja. Essa é a maior recompensa que eu e você podemos receber. Mas, enquanto estamos aqui na terra, Deus também nos recompensa. E para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo.
Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. Eu penso que uma das coisas que nós mais gostaríamos de viver é ser bem-sucedido. Todos nós. Qualquer pessoa em sã consciência, ela sem dúvida, ela quer ser bem-sucedida no seu relacionamento. Ela começa a namorar, ela noiva, aí ela casa, ela vai, forma uma família, ela quer ser bem-sucedida. Quando um jovem ele entra na faculdade, ele tem o alvo, né, o diploma, a conclusão da vida acadêmica, ele quer ser bem-sucedido, até porque existe um investimento nisso. A pessoa, quando vai juntando um dinheirinho, vai construindo a vida financeira dela, vai fazendo investimentos, ela quer ser bem-sucedida, para lá na frente ela também poder descansar e não depender só do governo, do INSS. Todos nós, em alguma área, queremos ser bem-sucedidos. E a pessoa que talvez não pense isso, talvez ela esteja equivocada. Talvez as coisas na vida dela não estejam tão ajustadas, porque se você não quer ser bem-sucedido, você está vivendo a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. E na verdade, a nossa vida, ela é única, ela é singular e ela precisa ser bem planejada, ela precisa ser bem vivida. Aliás, alguém disse certa vez que a pior coisa na vida não é a morte. A pior coisa na vida é viver uma vida sem propósito, sem razão, sem motivo. Você acordar e viver a sua vida e fazer simplesmente porque é uma rotina da sua semana. Não, quando nós vivemos com Deus, sem dúvida nenhuma, as escolhas que nós fazemos, ela nos leva a viver uma vida extraordinária, a uma vida sobrenatural. Se você que está aqui não está vivendo uma vida sobrenatural, e quando eu falo sobrenatural, não estou dizendo que você tem que ver anjo voando, flutuando todo dia na sua vida, não é isso. Mas uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, é simplesmente o fato de alguém andar com Deus. Você já imaginou isso? Nós, pequenos como somos, temos o privilégio de andar com Deus. Isso já é algo extraordinário. Porque nesse exato momento, pela quantidade de pessoas na face da terra, e passa de 7 bilhões de pessoas, muitas delas não têm o privilégio que eu e você temos. Elas não têm esta oportunidade de reconhecer que existe um Deus criador de todas as coisas e que podem viver debaixo do seu cuidado, da sua direção. E eu e você nessa noite, nós podemos ter essa certeza. E isso para mim já é algo extraordinário. Isso para mim já é algo sobrenatural.
Porque quantas pessoas, como eu disse, estão aí, sabe, tentando buscar em outras religiões, em outros deuses, em outras rituais e afazeres, tentando encontrar Deus, mas não encontram. Aliás, foi Jesus mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, viver uma vida extraordinária, viver uma vida sobrenatural, é andar com Deus. E foi esse o convite que Jesus fez na vida desses discípulos aqui desse texto. Nós conhecemos, de repente a maioria conhece esse texto muito bem, e sabe que Pedro, a natureza da sua profissão era ser pescador. Ele vivia da pesca. E diz aqui o texto, em outros evangelhos também, porque esse texto está em outros evangelhos, mostram que Pedro estava decepcionado, ele estava frustrado, ele não tinha alcançado o seu objetivo, ele não tinha sido bem sucedido. E diz o texto aqui, né, que essa pesca não foi algo assim que eu e você vai lá, né, no Pesca e Pague, e fica ali meia horinha, 2 horas, 3 horas. Quem gosta de pescar aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas, né? Então, em média, é esse tempo, né, que as pessoas levam. Mais ou menos, né? Quando não vem frustrado, quando não pega nada. Aí, poxa, eu queria tirar uma foto para mostrar para minha esposa, nem isso dá, né? Mas a frustração, muitas vezes, ela vai fazer parte da nossa vida. E que somente Deus, Jesus, é que pode nos mostrar um caminho diferente quando nós estivermos enfrentando a frustração. Porque, de repente, você que está aqui, está frustrado. Frustrado com a família, frustrado com a sua vida financeira, frustrado com a sua vida espiritual, talvez frustrado com você mesmo, com o seu trabalho. Existem várias áreas que nós podemos correr esse risco, se é que alguém não está vivendo assim hoje. Mas nesses momentos de frustração, é o melhor momento em que Deus quer agir na nossa vida. Amém, meus irmãos? E foi isso aqui na vida de Pedro, exclusivamente, mas outros também foram alcançados por essa situação, aonde Pedro ali, lançando a rede, ele pôde pescar os peixes que ele nunca imaginou na vida dele. Pense você, né? A situação de Pedro ali, não, mas eu acabei de jogar ali a rede, e é ali que não veio nada, e é ali que Jesus falou, joga lá, é ali mesmo. Então, uma das coisas que nós podemos aprender com Deus, com a sua palavra, é que quando nós estamos passando por um momento de frustração, de decepção com a vida, com as coisas, com pessoas, é neste momento que nós precisamos nos aprofundar mais com Deus. Um detalhe aqui desse versículo diz: tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Talvez o motivo de muita gente andar frustrada e talvez decepcionada até com Deus, é porque elas nunca tiveram a coragem de ir um pouco mais além, de dar um passo a mais de fé. Ah, não, olha, eu vou na igreja por ir, nada acontece na minha vida diferente, o que o pastor falou de extraordinário, de sobrenatural, eu não sinto isso na minha vida, no meu coração. Por que isso pode acontecer? Porque talvez o medo esteja impedindo você de se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Foi o que Jesus disse aqui. Ele falou, vá para onde as águas são mais profundas.
não fica aqui no rasinho, falando aqui, né, no nosso popular, porque aqui não vai dar nada mesmo. Você precisa ir um pouco mais além, Pedro. Dá mais umas 5 remadinhas, vai mais à frente, porque lá está o segredo. Então, se nós queremos ter uma vida extraordinária, se nós queremos ter uma vida que saia da superficialidade, meus irmãos, nós precisamos dar passos de fé, ir mais profundo com Deus. Ah, não, mas eu vou na igreja, mas eu leio a Bíblia só quando o pregador fala para ler. Eu adoro a Deus só na hora que o louvor canta. Não, a cada dia da semana é uma oportunidade para nós podermos nos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E quem sabe, se você se aprofundar, quem sabe, se você sair de cima do muro, quem sabe, se você der um passo a mais, você vai viver momentos extraordinários com Deus. Amém, meus irmãos? A gente precisa ter essa consciência, porque uma vida com Deus é um convite a se aprofundar mais com Ele, seguir Ele de perto. Foi Jesus mesmo que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então não adianta ficar negociando com Deus. Ah, eu quero ir para o céu, mas eu gosto tanto do mundo. Eu quero uma vida com Deus, mas eu alimento um pecado na minha vida. Ah, eu quero ter relacionamento, eu quero ter intimidade com Deus, mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não sirvo a Deus. Não tem jeito, meus irmãos. Nós precisamos querer mergulhar, sair dessa superficialidade. E quem sabe, se você tomar essa decisão, a sua vida pode mudar. Nesse texto, quando nós olhamos aqui, nós vamos entender que a obediência, ela é fundamental nas nossas vidas. Esses irmãos que desceram pelas águas, eles estão cumprindo o que as Escrituras falam. Quem crer e for batizado será salvo. O apóstolo Paulo mesmo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele disse: assim, quem crê em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eles desceram pelas águas, eles estão declarando para os céus, para os anjos e para nós como testemunhas que eles querem seguir a Jesus. Não são perfeitos, assim como eu e você também não é. Mas nós precisamos nos dedicar em obedecer a palavra de Deus. Ah, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Vou vivendo, se dá eu vou na igreja, se for possível eu tento agradar a Deus, se der eu resolvo isso na minha vida. Não, nós precisamos a cada dia. E o domingo é um momento singular que nós temos como igreja coletiva para nós alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus. Essa é a recompensa que nós recebemos. De perguntar para Deus: Senhor, como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida com o Senhor? Eu estou agradando ou desagradando o Senhor? Nós temos que fazer isso com Deus, porque a obediência, meus irmãos, nos traz recompensas do céu. Um exemplo, de forma secular: se você for um bom profissional, você entrar no horário, você sair no seu horário, se você cumprir com o seu trabalho, com as suas atividades, o que vai acontecer? No final do mês, você terá a recompensa. Talvez você esperaria uma recompensa maior, né? Mas vem a recompensa, porque você dedicou sua vida naquele trabalho. Em casa, com a família, quando você cuida daqueles que você ama, você também é cuidado, você também tem a recompensa disso. Com Deus é a mesma coisa. E
quando nós falamos sobre a recompensa que vem do alto, que vem de Deus, para nós é obedecer. Porque Pedro, ele fala justamente isso. Depois que Jesus, olha, vamos mais profundo. E aí Pedro diz para ele, Senhor, eu já fiz um monte de coisa, já tentei de tudo. Passei a noite inteira, mas como é o Senhor que está falando, então eu vou fazer isso. Eu vou lançar a rede, mais uma vez. E quantos de nós, queridos, estamos, talvez, sendo provados, e de repente lá na sua mente vem aquele pensamento tentador dizendo, será que eu continuo? Será que vale a pena ir na igreja? Será que vale a pena se batizar mesmo? Será que vale a pena alimentar uma vida com Deus? E eu quero dizer para você nessa noite que não há outro caminho. Não existe outro. O nosso caminho é a nossa vida com Deus. Porque, meus irmãos, isso não é um jargão de pastor e pregador, não. Mas se você olhar para a palavra, você vai ver que Jesus está voltando. E não há mais tempo. Eu obedeço a Deus ou não? Eu vou viver os meus desejos ou a vontade do Senhor? Não há tempo mais para isso. Antigamente nós éramos limitados a saber como o mundo estava por causa da falta de comunicação. Hoje você tem a rede social, você tem televisão, você tem rádio, você tem internet. Nesse exato momento, se você abrir, não é para abrir não, tá? Se você abrir aqui a internet no celular, você não precisa nem chegar em casa para saber a notícia. Antigamente era assim, né? Acontecia alguma coisa, a pessoa tinha que chegar em casa, ligar o radinho, ficar lá do lado e saber o que está acontecendo. Quantos são dessa época aqui? Alguns. Só tem jovem aqui, né? Então, né? É isso. Só tem não, pastor. Eu sou da geração da internet aqui, ó. Sou dessa geração. Nem rádio eu ouço mais. Mas antigamente você tinha que chegar em casa e ouvir. Agora, nesse exato momento, em segundos, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. E meus irmãos, pare para pensar, escute o que as palavras de Jesus mencionou, céu e terra passarão. Ele mesmo disse sobre a vinda dele, sobre a volta dele. Não sei se é hoje, se é amanhã, não quero polemizar por conta dessa guerra que surgiu agora, mas a grande verdade é que o mundo não é a mesma coisa. Cada dia pior, cada dia mais está mostrando que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Que a trombeta vai soar daqui a pouco. E eu espero que todos nós estejamos andando em obediência com a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Pedro, ao obedecer a Jesus, a sua voz, ele lançou a rede. E diz aqui o texto, que mesmo se esforçando, eles pegaram uma quantidade de peixes, lá no verso 6, que até as redes começaram a se rasgar. Olha só a recompensa de quem segue a Jesus. Porque muitos pensam, né? A recompensa é só lá no céu. Está longe, pastor. O senhor está falando aí de volta de Jesus. Mas na verdade ninguém sabe. Realmente ninguém sabe. Quando será esse dia? Mas pode ser hoje mesmo. E aí, meus irmãos, nós precisamos saber que mesmo antes da eternidade, que é uma recompensa para você, existe recompensa para mim e para você aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Existe recompensa. Eu não acredito numa pessoa que anda com Deus e vive frustrada. A frustração, entenda bem a minha colocação, ela pode fazer parte de um momento da nossa vida.
a chateação, a preocupação, a ansiedade, sim, todas essas coisas, elas podem fazer parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Para aquele que tem Deus, meus irmãos, nós vamos confiar no Senhor, que cuida de cada detalhe. Lá no Salmo 23, estou citando esse salmo para não ficar misturando muitas coisas, mas no Salmo 23 diz muito isso sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você pode dizer isso comigo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa é uma grande verdade. É Deus quem cuida de nós. Foi assim que Jesus cuidou de Pedro. Aliás, talvez seja por esse motivo que Pedro aqui, quando lançou a rede e pegou um monte de peixe, foi ele mesmo lembrando dessa situação que escreveu: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Foi ele mesmo quem disse, foi ele que escreveu: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Aí talvez Pedro, lá vamos aqui, né, brincar com as palavras, no bom sentido. Talvez Pedro escreveu essas palavras, é verdade. Porque eu lembro que quando eu estava frustrado, quando eu estava decepcionado, chateado, e aí foi Jesus mesmo que falou: lança sobre a rede. Então é isso que eu vou escrever, inspirado pelo Espírito Santo, é isso que eu vou escrever: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Essa era a certeza de Pedro quando escreveu isso. E essa também tem que ser a minha e a sua certeza. Essa recompensa que mesmo antes de Jesus voltar, nós podemos ter aqui na terra. Amém, meus irmãos? Queria orar com vocês e pedir a Deus que nos abençoe, que cuide de nós. O caminho de recompensa nós só teremos com Jesus. E eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, quem puder. E a nós orarmos aonde você está. Há uma vida de recompensa, porque a palavra de Deus garante isso. Quero lembrar, enquanto você está ficando de pé, em Efésios capítulo 3, verso 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quantos creem nessa palavra? Amém? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Foi isso que Pedro viveu. E é isso que você também pode viver. Viver além do que você está vivendo. Se de repente, ouvindo essa mensagem, você talvez chegue a uma conclusão dizendo: realmente, a minha vida tem sido uma vida de frustração. Eu me decepciono muito rápido, muito fácil. Ou tudo você acha que é uma decepção. Então, esse convite é para você andar com Deus, andar com Jesus, para você viver o extraordinário. Você precisa dar esse passo, dizer, assim como Pedro: olha, eu já fiz de tudo, mas como é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. E talvez, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, talvez nos seus pensamentos exista algo do tipo: olha, eu já tentei de tudo, eu já fui por aqui, eu já fui por ali. E meu irmão, minha irmã, eu estou aqui colocando para você quem é que pode mudar o seu caminho, que é Jesus. Não sou eu. Eu sou apenas um transmissor daquilo que Deus colocou no meu coração para você essa noite. Então é Jesus que pode mudar a sua vida. Mas você precisa dar esse passo. Como essas pessoas fizeram. Elas decidiram:
um dia creram em Jesus e o próximo passo é o batismo. Não estamos falando aqui que você tem que se batizar amanhã, mês que vem, não, mas é andar com Deus. E mesmo no momento de maior frustração da sua vida, que talvez você esteja hoje com o seu coração assim, é nesse lugar, é nesse momento em que Jesus quer cuidar de você, que quer tirar essa frustração e colocar paz. Entenda bem o texto. Jesus disse para Pedro: Pedro, você agora traz as redes, os peixes, e tira ele do barco, põe aqui na beira. E aí Jesus falou: olha, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. E isso que mais me impacta nesse texto. Porque o último versículo diz: então eles arrastaram os seus barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu disse que Pedro vivia da pesca, era um pescador. E talvez Pedro foi tentado naquele momento, dizendo: mas é sério isso? Eu tenho que seguir Jesus? Porque olha quanto peixe eu vou vender, eu vou ficar rico. Olha quanto peixe aqui eu vou levar para minha família lá em casa, eles vão ficar felizes. Com a quantidade de peixe que eu tenho aqui, vai dar para mim viver o ano inteiro. Mas mesmo assim, ele sabia que a recompensa maior não era aqueles peixes, mas era seguir a Jesus. A maior recompensa que você pode ter é seguir a Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero fazer esse convite para você. Se há alguém aqui essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo: olha, eu entrego a minha vida para Jesus, a partir desta noite, faz um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão? Amém, Deus abençoe. Tem alguém a mais? Se você quer tomar essa decisão, faça isso. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Uma pessoa, preserva o nome dele, né? Mas todo mundo já sabe. Saia do seu lugar, vem aqui à frente dizendo: pastor, a minha vida está arrebentada, nem sei como dar o próximo passo, mas eu quero seguir a Jesus. Pastor, eu sou cheio de falhas, mas eu quero seguir a Jesus. Ah, mas alguém aqui essa noite? Saia do seu lugar, vem aqui para a gente orar, não posso demorar muito não. Queria estender o convite para você que de repente anda frustrado com a sua vida, que você reconhece hoje dizendo: a minha vida ela é pautada em frustração. Tem alguém aqui? Faça um sinal, eu quero orar por você. Talvez você veio e não tenha vergonha, levante sua mão para nós orarmos por você. Tem alguém que vive frustrado, decepcionado? É esse Jesus que pode mudar a sua vida. Tem alguém? Levante sua mão. Nós vamos orar por eles que estão aqui. Então ore aí onde você está. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos nesta noite. Eu quero apresentar a vida desses irmãos, essas pessoas que vieram aqui à frente, Pai. Tu conheces o coração delas, isso já é suficiente, porque só o Senhor é que pode transformar. Assim como Pedro, talvez eles estejam assim essa noite frustrados, talvez já bateram em várias portas e ninguém estendeu as mãos, mas nesta noite é Jesus que abre as portas, é Jesus que
conduza a sua vida. É o Senhor quem está te tomando pelas mãos. E agora você tem alguém para te guiar, que é Jesus. Que Ele tire do seu coração toda a frustração, toda a decepção, toda a mágoa. E que no seu coração haja paz, alegria e a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que vocês possam declarar, enquanto a igreja ora, no sentido de reforçar essas palavras que eu vou dizer. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. Que o Senhor escreva uma nova história. Que o Senhor perdoe os meus pecados. E que assim o Senhor me dê a certeza da vida eterna. Eu não quero viver mais com dúvidas. Mas a partir desta noite, eu me arrependo e creio em Jesus de todo o meu coração. Eu oro no nome do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar. Os irmãos podem se assentar um instantinho. E eu queria chamar aqui o pessoal que se batizou para nós darmos um presente para eles da igreja. A Ju vai me ajudar. E vamos falando o nome aqui, tá bom? Felipe, pode vir aqui à frente. Felipe. Vamos aplaudir a Jesus. João, pode vir aqui à frente. João. Esses novos irmãos, né? Pode ficar aqui à frente, Felipe. Joaquina, pode vir aqui à frente. Sara Gama. Oh, tô até torcida, meu Deus. Agora a outra Sara. Você já viu que essas meninas são bem unidas. E o Benjamin. Aê! Vamos tirar uma foto aqui, que eu guardo sempre de recordação, que é uma alegria ter vocês. Depois a família pode vir aqui na frente, tá bom? Tirar uma foto. Aproveita o painel aqui da aniversário da igreja, tá bom? Aproveita esse painel, já tira uma foto aí bem legal, bem bacana. Prontinho? Deu certo? Vamos ficar de pé, meus irmãos. E, por último, não menos importante, é claro, vou chamar aqui o Daniel para receber ele como membro da nossa igreja. Cadê o Daniel? Lídia, pode deixar que eu vou cuidar bem dele, tá bom? A mãe veio ver aqui, né? Tá junto, é isso aí. Né? Deus abençoe. Seja bem-vindo, uma alegria receber o Daniel como membro. Agora, batismo e novo membro, né? Aê, vamos aplaudir a Jesus, vamos orar por eles. Que Deus abençoe. E para você que nos visita, se você puder, venha outras vezes, tá bom? Que a casa de Deus, as portas estão abertas e que todos tenham uma ótima semana. Reforçando, nós temos aqui o painel, os familiares podem vir aqui à frente, aproveitar, tira a foto mesmo, para guardar esse momento na vida de vocês. E reforçando o recadinho. Na próxima sexta, nós temos a terceira idade, tá bom? Que eu acho que a data estava errada, né? Então, só reforçando, sexta-feira, às 14h30, terceira idade. E para os casais, sexta-feira, agora, tá bom?
encontro de casais. O sábado a gente teve uma questão de agenda, então vai ser na sexta-feira, tá bom? Não é costume, a gente sempre faz no sábado, mas vem para cá, nós vamos estar louvando e adorando a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima semana, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por esse momento, esse culto tão especial, onde nós pudemos participar e ver irmãos tão queridos descendo pelas águas. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor os guarde, os proteja, e esteja sempre presente, cuidando de cada detalhe de suas vidas. Recebemos também o Daniel com muita alegria no nosso coração, como novo membro da nossa igreja, parte desta família espiritual. Que o Senhor também continue cuidando dele e derramando das mais ricas bênçãos sobre ele e sobre seus familiares. E cada um que está aqui, Pai, possamos receber do altos céus as bênçãos que vêm das tuas mãos. Levanta as suas mãos bem alto, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor, uma ótima semana, vai na paz de Jesus, fique com Deus. Familiares, pode vir aqui à frente, fique à vontade. Por tudo. E foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, todo tempo. Tenho amigos